Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Convido o vereador Marcinho para... Convido o pastor Gilberto para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo 127 diz assim: se o Senhor notificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche de Deus esponjado, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém. Amém. Convido o vereador Marcinho para fazer a chamada dos vereadores presentes. Estão presentes os seguintes vereadores: Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Roberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes e Márcio César de Andrade. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Obrigado. De acordo com o artigo 104 desse regimento interno, coloco em votação a ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o vereador Márcio para fazer a leitura da matéria do expediente. Mas não é assim, não. Esse é um som diferente. Projeto de lei número 15 de 2026. Declara de utilidade pública municipal a Associação dos Catadores de Nova Fátima. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública municipal a Associação dos Catadores de Nova Fátima. Associação de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Nova Fátima. Entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 17 de julho de 2014, que desenvolve relevantes atividades de interesse social, ambiental e econômico no município de Nova Fátima. A associação atua diretamente na organização, valorização e promoção do trabalho dos catadores de materiais recicláveis, desempenhando um papel essencial na gestão adequada dos resíduos sólidos, na preservação do meio ambiente e na promoção da inclusão social e geração de renda, beneficiando não apenas seus associados, mas toda a coletividade. Ressalta-se que a atuação da entidade Amparo expressa o modelo federal número 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual reconhece os catadores como agentes fundamentais do sistema de coleta seletiva, incentivando sua organização em associações ou cooperativas e priorizando sua participação em ações e programas ambientais desenvolvidos pelo poder público. Além disso, o reconhecimento da associação como utilidade pública municipal está em consonância com a Lei Federal número 13.019/2014, abre parênteses, marco regulatório das organizações da sociedade civil, fecha parênteses, que estabelece normas para parcerias entre a administração pública e entidades da sociedade civil, fortalecendo a cooperação institucional, a transparência e a efetividade das políticas públicas. A concessão do título de utilidade pública municipal permitirá ampliar parcerias, fortalecer projetos socioambientais, facilitar a celebração de convênios e consolidar o relevante trabalho já desenvolvido pela entidade, sem gerar obrigação automática de repasse de recursos financeiros por parte do município. Diante da comprovada relevância social e ambiental dos servidores prestados, bem como do atendimento aos requisitos legais, entende-se plenamente justificável a concessão do título de utilidade pública municipal à Associação dos Catadores de Nova Fátima, razão pela qual se solicita o apoio dos novos vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Nova Fátima, 16 de março de 2026. Vereador Márcio César de Andrade. Projeto de lei número 31 de 2026. Súmula. Acrescenta o parágrafo 7º e seus incisos no artigo 42 da Lei Municipal 1662 de 2011,
plano de cargos, carreira e vencimentos do magistério e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 31 de 2026, que tem por finalidade regulamentar a concessão de gratificação aos professores da rede municipal de educação que desempenharem atividades em horário intermediário, em caráter excepcional e mediante necessidade da Secretaria Municipal de Educação para atender as crianças no horário das 11 às 13 horas. A presente proposta surgiu a partir da audiência pública de prestação de contas realizada com os professores da rede municipal, com a participação de docentes que atuam no horário intermediário, ocasião em que foram discutidas as condições de trabalho e a necessidade de estabelecer critérios mais justos e uniformes para a remuneração das atividades desempenhadas nesse período. A presente proposta tem por objetivo corrigir uma situação atualmente existente, em que profissionais que exercem a mesma função, abre parênteses, com a carga horária iguais e com valores diferentes, fecha parênteses, e desempenham atividades idênticas no horário intermediário, recebem valores distintos de remuneração complementar. Vale destacar que os professores que exercem tais atividades são selecionados por ato previsto no Plano de Cargos e Carreira do Magistério Municipal, publicados através de resolução, possibilitando assim o acesso de todos os professores do quadro. Assim, não há que se falar em direito adquirido ou de irredutibilidade salarial em função da alteração na respectiva lei, pois trata-se de um acréscimo aos vencimentos já existentes para os que recebem. Tal cenário acaba gerando um tratamento desigual entre servidores que possuem atribuições equivalentes. Dessa forma, o projeto busca promover maior equidade entre os profissionais da educação, estabelecendo critérios uniformes para a concessão da gratificação, garantindo que todos os professores que atuam no horário intermediário sejam remunerados de maneira isonômica, observando os princípios da igualdade e da impessoalidade que reagem à administração pública. Além disso, a proposta apresenta impacto positivo para a gestão dos recursos públicos, uma vez que cria um critério objetivo e padronizado para o pagamento da gratificação, proporcionando maior controle administrativo e previsibilidade orçamentária. A medida também contribui para a economicidade, evitando distorções remuneratórias e promovendo uma distribuição mais racional dos recursos destinados à valorização dos profissionais da educação. Informamos ainda que segue anexa a ata da reunião realizada com os professores que atuam no horário intermediário, na qual foram apresentados e discutidos os termos da proposta. Registra-se que os profissionais presentes foram devidamente cientificados de que a implementação da gratificação proposta implicará alterações no plano de cargos, carreira e remuneração do magistério, estando cientes dos seus efeitos e objetivos. A ata anexa comprova a participação dos servidores na discussão da matéria e demonstra concordância quanto à necessidade de adequação da legislação vigente, visando garantir maior equidade entre os profissionais que exercem as mesmas atribuições, bem como promover maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para análise do Executivo Municipal, reforçando a importância do atendimento dessa pauta, que visa promover maior equidade entre os profissionais que desempenham as mesmas atribuições, valorizar os servidores da educação e assegurar maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. A medida reflete uma demanda apresentada pelos próprios professores em reunião específica sobre o tema, estando alinhada aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e interesse público que norteiam a administração municipal. Diante da importância da aprovação dessa matéria, encaminhamos o respectivo projeto de lei e contamos com a aprovação desta respeitada Casa de Leis. Nova Fátima, 9 de junho de 2026. Prefeito
institui a Semana Municipal de Conscientização sobre Segurança no Trânsito e Uso Responsável de Ciclomotores, equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, bicicletas elétricas, motocicletas elétricas e patinetes elétricos. Inclui a data no calendário oficial de eventos do município de Nova Fátima e na outras providências. Justificativa do projeto de lei. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir, no âmbito do município de Nova Fátima, a Semana Municipal de Conscientização sobre Segurança no Trânsito e o uso responsável de ciclomotores, equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, bicicletas elétricas, motocicletas elétricas e patinetes elétricos, integrando-a ao calendário oficial de eventos municipal. Nos últimos anos, tem-se observado significativo crescimento da utilização desses meios de transporte, impulsionado pela praticidade, economia e busca por alternativas de mobilidade mais sustentáveis. Entretanto, a expansão de seu uso também evidencia a necessidade de ampliar a orientação da população quanto às normas de trânsito e aos cuidados necessários à segurança dos condutores, pedestres e demais usuários das vias públicas. Nesse contexto, a proposta busca incentivar ações educativas, preventivas e informativas destinadas à conscientização sobre a utilização segura e responsável destes veículos e equipamentos, contribuindo para a prevenção de acidentes, a preservação da vida e o respeito às normas de circulação e conduta. A iniciativa possui caráter eminentemente educativo e preventivo, não pretendendo disciplinar requisitos de habilitação, registro, licenciamento ou circulação, matérias submetidas à legislação nacional de trânsito, nem interferir na organização administrativa do Poder Executivo. A matéria encontra fundamento no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal e está em consonância com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, relativas à promoção da educação e da segurança no trânsito. Diante da relevância social e preventiva da iniciativa, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres pares, contando com apoio para aprovação. Nova Fátima, 6 de julho de 2026. Vereador Rodrigo Augusto Lopes, presidente da Câmara Municipal Antônio Marcos Souza, primeiro secretário Márcio César de Andrade, segundo secretário Alex Aparecido Soares, vice-presidente da Câmara Municipal Márcio André Alves dos Santos, vereador Benício Barbosa dos Santos, vereador Gilberto Gabriel Almeida Pereira, vereador Gildo Rocha e vereador Márcio Roberto dos Santos. Requerimento Legislativo número 21 de 2026. O vereador que este subscreve, nos termos regimentais vigentes, em conformidade com o artigo 126, parágrafo único, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal de Nova Fátima, bem como o artigo 1º da Resolução número 2 de 91, após a devida anuência deste douto plenário, vem respeitosamente requerer ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Fátima, Estado do Paraná, que seja encaminhado resposta ao requerimento legislativo número 03 de 2026, apresentado e aprovado na sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2026. Esclarece que o referido requerimento foi encaminhado por esta Câmara Municipal ao Cartório de Registro de Imóveis em 7 de maio de 2026, às 10 horas e 43 minutos, por meio do endereço eletrônico joseanicardiocartório.nf@gmail.com, ocasião em que também foi solicitada a confirmação do seu recebimento. Todavia, até a presente data, não houve confirmação do recebimento da correspondência, nem encaminhamento das informações requeridas. Diante do exposto, requer-se que seja dada prioridade e urgência ao atendimento da presente solicitação, encaminhando-se a resposta ao requerimento legislativo número 3 de 2026, no prazo máximo de 20 dias, observando-se os princípios da publicidade, da eficiência e da transparência da administração pública,
nos termos da Lei Federal número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, da Lei Orgânica do Município, da legislação municipal aplicável e demais normas pertinentes. Justifica-se o presente requerimento em razão da necessidade de que este Poder Legislativo exerça plenamente sua função constitucional de fiscalização e obtenha as informações necessárias ao desempenho da atividade parlamentar, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, transparência e eficiência administrativa. Nestes termos, pede deferimento. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaek, 15 de julho de 2026. Vereador Gilberto Almeida Gabriel Pereira. Requerimento Legislativo número 22 de 2026. O vereador que subscreve, nos termos regimentais vigentes, em conformidade com o artigo 126, parágrafo único, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal de Nova Fátima, bem como o artigo 1º da Resolução nº 2/91, após a devida anuência deste douto plenário, vem respeitosamente requerer a excelentíssima senhora prefeita Renata Montenegro Alan Xavier, bem como a secretária municipal de saúde e ao setor competente da administração municipal, que sejam prestadas as seguintes informações acerca da suspensão, regularização e pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais lotados na área da saúde. Artigo 1º. Existe atualmente empresa contratada pelo município para realização de avaliações, perícias técnicas e emissão de laudos referentes ao adicional de insalubridade dos servidores. 2. Em caso afirmativo, informar o nome da empresa contratada, o número do contrato administrativo, a data de início de término da vigência contratual. 3. Caso não exista empresa contratada atualmente, informar os motivos que levaram à ausência de contratação ou à interrupção da prestação desse serviço. 4. Existe processo licitatório ao procedimento administrativo em andamento visando a contratação de empresa especializada para elaboração dos laudos técnicos de insalubridade? Em caso positivo, informar o número do processo e a fase em que se encontra. 5. Há previsão para a contratação de nova empresa especializada? Em caso afirmativo, informar a data estimada para a conclusão do procedimento e início da prestação do serviço. 6. Existe previsão para a regularização do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que fazem jus ao benefício? Informar o prazo estimados. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade exercer a função fiscalizadora do Poder Legislativo, buscando esclarecimentos sobre a situação do pagamento do adicional da insalubridade aos servidores da área de saúde, considerando as diversas manifestações de preocupação dos servidores quanto à demora na realização das avaliações técnicas e a regularização do benefício. As informações solicitadas permitirão ao Poder Legislativo acompanhar as providências adotadas pela administração municipal, garantindo transparência na gestão pública e resguardando os direitos dos servidores municipais. Diante do exposto, requer-se o encaminhamento das informações solicitadas dentro do prazo legal e regimental de 15 dias, conforme previsto no artigo 18, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal número 1168/2003. Neste termos, pede deferimento, plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaek, 15 de julho de 2026. Vereador Márcio Roberto dos Santos. Indicação legislativa número 59 de 2026. O vereador Márcio Roberto dos Santos, que apresente e subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Alan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, a apresentar a seguinte indicação. Indica-se ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para a instalação de ponto de acesso à internet Wi-Fi no cemitério municipal de Nova Fátima. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender às necessidades dos trabalhadores que exercem suas atividades no cemitério municipal,
especialmente pedreiros e demais prestadores de serviços que permanecem diariamente no local, bem como proporcionar melhores condições de comunicação aos munícipes que visitam o espaço. Atualmente, o sinal de telefonia móvel na região é bastante limitada, dificultando a realização de ligações, o envio de mensagens e o acesso à internet. A disponibilização de um ponto de Wi-Fi contribuirá significativamente para facilitar a comunicação dos trabalhadores, permitir maior comodidade aos visitantes e possibilitar o acionamento de serviços em situações de necessidade. Além disso, considerando que o município já dispõe de rede pública de internet em outros espaços públicos, a ampliação desse serviço para o cemitério municipal representa uma medida de baixo custo, de fácil implementação e de relevante interesse público, promovendo maior conectividade e melhor atendimento à população. Diante do exposto, espera-se o acolhimento da presente indicação, por se tratar de medida que proporcionará benefícios tanto aos trabalhadores quanto aos cidadãos que frequentam o cemitério municipal. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Scheck, 13 de julho de 2026. Vereador Márcio Roberto dos Santos. Indicação legislativa número 60 de 2026. O vereador Márcio André Alves dos Santos, que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação. Indica-se ao Poder Executivo Municipal, que determina ao setor competente a realização de estudos técnicos, a adoção das providências necessárias para a criação e construção de um ponto de ônibus coberto na rua Doutora Luiz de Barros Tostes, destinado aos alunos da PAI que aguardam o veículo de transporte escolar naquele local. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar mais segurança, conforto e dignidade aos alunos da PAI, que utilizam diariamente o transporte escolar, bem como seus acompanhantes. Atualmente, os estudantes aguardam o veículo em local desprovido de abrigo, ficando expostos às intempéries, como chuva, sol intenso e ventos, o que pode comprometer seu bem-estar e sua saúde. A instalação de um ponto de ônibus coberto contribuirá para oferecer melhores condições de espera, promovendo acessibilidade, inclusão e qualidade no atendimento aos usuários do transporte escolar, especialmente considerando as necessidades específicas dos alunos atendidos pela PAI. Diante da relevância da medida, espera-se o atendimento da presente indicação pelo Poder Executivo. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Scheck, 15 de julho de 2026. Vereador Márcio André Alves dos Santos. Indicação legislativa número 61 de 2026. O vereador Márcio Roberto dos Santos, que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente a presença do senhor diretor-geral de autarquia SAI, Clauberto Bastiani da Silva, apresentar a seguinte indicação. Indica-se que determina ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, a realização de estudos técnicos, operacionais e jurídicos visando identificar e implementar soluções definitivas para as constantes interrupções no abastecimento de água nas localidades da Vila Rural, Vila Amélia e Conjunto Antônio Ribeiro. Que os estudos contemplem, entre outras medidas que se mostrarem necessárias, a viabilidade de, primeiro, substituição ou adequação do padrão de entrada de energia elétrica, aumento da carga elétrica instalada. 2. Substituição ou redimensionamento do transformador de energia. 3. Instalação de equipamentos que garantem maior autonomia e continuidade do sistema de abastecimento em casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica. 4. Elaboração de protocolos de resposta rápida para situações emergenciais. 5. Capacitação e treinamento específico dos servidores responsáveis pela operação e manutenção do sistema de abastecimento. 6. Adoção de outras providências técnicas e administrativas que assegurem maior eficiência, confiabilidade
e continuidade na prestação do serviço público de abastecimento de água. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo buscar soluções efetivas para um problema que vem causando inúmeros transtornos aos moradores da Vila Rural, Vila Amélia e Conjunto Antônio Ribeiro, localidades que sofrem constantemente com a falta de abastecimento de água, inclusive durante os períodos noturnos, finais de semanas e feriados. É recorrente a informação prestada pelos responsáveis pelo sistema de abastecimento de que as interrupções decorrem principalmente de problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica, tais como quedas de energia, desligamento da rede, falhas ou insuficiência do transformador e outras ocorrências de natureza elétrica. Entretanto, considerando que o abastecimento de água constitui serviço público essencial e indispensável à população, faz-se necessária a adoção de medidas preventivas e estruturantes capazes de minimizar os impactos causados por essas ocorrências e garantir maior continuidade na prestação do serviço. Assim, mostra-se imprescindível que o SAAI promova estudos técnicos e jurídicos para identificar as causas do problema e avaliar a viabilidade da implementação de melhorias na infraestrutura elétrica e operacional do sistema, incluindo eventual substituição de equipamentos, aumento da capacidade instalada, modernização das instalações e outras soluções que assegurem maior eficiência no atendimento à população. A presente indicação reflete um anseio legítimo dos moradores dessas comunidades, que frequentemente enfrentam dificuldades em razão das repetidas interrupções no abastecimento de água, comprometendo atividades básicas do cotidiano e afetando diretamente sua qualidade de vida. Diante da relevância da matéria, espera-se o acolhimento da presente indicação e a adoção das providências cabíveis pelo Poder Executivo Municipal e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaek, 15 de julho de 2026. Vereador Márcio Roberto dos Santos. Moção número 16 de 2026. O Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, por iniciativa dos vereadores Benício Barbosa dos Santos, Márcio Roberto dos Santos, Márcio César de Andrade e Rodrigo Augusto Lopes, requer que seja registrada nos anais dessa Casa de Leis a presente moção de pesar a ser apresentada, apreciada e submetida à aprovação do plenário, manifestando profundo sentimento de consternação pelo falecimento do senhor João Domingues, carinhosamente conhecido como João Subiu, aos 94 anos de idade, ocorrido em 29 de julho de 2026. João Subiu foi um cidadão que marcou a história de Nova Fátima com sua simplicidade, honestidade, generosidade e espírito acolhedor. Morador deste município por várias décadas, construiu uma trajetória de trabalho, dedicação à família e amizade sincera, tornando-se uma figura muito querida e respeitada por toda a comunidade. Pessoa ímpar, de coração generoso e sempre pronta a estender a mão ao próximo. Cultivou amizades verdadeiras e conquistou a admiração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu legado permanecerá vivo na memória dos familiares, amigos e de toda a população fatimense, que hoje lamenta profundamente sua partida. Sua ausência deixa uma imensa lacuna, especialmente para seus 6 filhos, netos, bisnetos, demais familiares e inúmeros amigos, que sentirão para sempre a falta de sua presença, de seus ensinamentos e de seu exemplo de vida. Neste momento de dor e saudade, o Poder Legislativo Municipal expressa suas mais sinceras condolências à família enlutada, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda, na certeza de que as boas lembranças e o legado deixado por João Subiu permanecerão eternamente entre nós. Requer-se ainda que seja dada ciência da presente moção à família enlutada, como forma de homenagem póstuma, respeito, solidariedade e reconhecimento desta Casa Legislativa. Plenário da Câmara Municipal, vereador Alfredo Chaek, 15 de julho de 2026.
vereador Benício Barbosa Santos, vereador Márcio César de Andrade, vereador Márcio Roberto dos Santos, vereador Márcio André Alves dos Santos, Márcio Roberto Santos, vereador Márcio André Alves dos Santos e vereador Rodrigo Augusto Lopes. Moção número 17 de 2026. O Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, por iniciativa dos vereadores Márcio César de Andrade, Márcio Roberto dos Santos, Márcio André Alves dos Santos e Gildo Rocha, requer que seja instalada nos anais desta Casa de Leis a presente moção de pesar, a ser apresentada, apreciada e submetida à aprovação do plenário, manifestando profundo sentimento de consternação pelo falecimento da senhora Joana da Silva, ocorrido em 30 de junho de 2026, aos 89 anos de idade. A partida da senhora Joana da Silva deixa um profundo sentimento de tristeza e saudade entre seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Mulher de caráter exemplar, fé inabalável e reconhecida dedicação à família. Construiu uma trajetória pautada nos valores da honestidade, do trabalho, da humildade e do amor ao próximo, deixando um legado que permanecerá como exemplo para as futuras gerações. Ao longo de sua vida, dedicou-se com zelo à formação da sua família, sendo uma mãe, avó e bisavó amorosa e presente. Seu exemplo de dignidade e perseverança permanecerá vivo na memória de seus filhos, netos e bisnetos, demais familiares e amigos, que hoje lamentam sua partida, mas conservam a gratidão pelos ensinamentos, pelo carinho e pelos momentos compartilhados. Neste momento de profunda dor, os vereadores e servidores dessa Câmara Municipal unem-se à família enlutada, expressando as mais sinceras condolências e rogando a Deus que conceda conforto, força e resignação para superar esta irreparável perda. Diante do exposto, requer-se a presente moção de pesar seja consignada nos anais desta Casa de Leis e que seja encaminhada à família da senhora Joana da Silva, como expressão dos mais profundos respeito, solidariedade e reconhecimento desta Câmara Municipal por sua honrada trajetória de vida. Plenário da Câmara Municipal, vereador Alfredo Chaek, 15 de julho de 2026, vereador Márcio Roberto dos Santos, vereador Márcio César de Andrade, vereador Márcio André Alves dos Santos e vereador Gildo Rocha. Moção número 18 de 2026. O Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, por iniciativa dos vereadores Gildo Rocha e Márcio Roberto dos Santos, requer que seja registrada nos anais desta Casa de Leis a presente moção de pesar a ser apresentada, apreciada e submetida à aprovação do plenário, manifestando profundo sentimento de consternação pelo falecimento do senhor Sebastião Ferreira da Rosa, carinhosamente conhecido como Sebastião do Pito, ocorrido em 13 de julho de 2026, aos 80 anos de idade. Homem simples, humilde e de coração generoso, Sebastião Ferreira da Rosa conquistou o respeito e admiração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua trajetória foi marcada pela honestidade, pelo trabalho, pela dedicação à família e pela amizade sincera, deixando um exemplo de dignidade, humildade e amor ao próximo. Esposo dedicado, pai, avô e verdadeiro alicerce da sua família, deixando um legado de valores que permanecerá vivo na memória de sua esposa, filhos, netos, demais familiares e de toda a comunidade de Nova Fátima. Neste momento de profunda dor, os vereadores e servidores dessa Câmara Municipal unem-se à família enlutada, expressando as mais sinceras condolências e rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Diante do exposto, requer-se que a presente moção de pesar seja consignada nos anais desta Casa de Leis e que seja encaminhada à família do senhor Sebastião Ferreira da Rosa como expressão do mais profundo respeito, solidariedade e reconhecimento desta Câmara Municipal por sua honrada trajetória de vida e pelos relevantes exemplos de simplicidade, caráter e dedicação à família. Plenário da Câmara Municipal, vereador Alfredo Chaek, 15 de julho de 2026. Vereador Márcio Roberto dos Santos e vereador Gildo Rocha. Era o que continha, senhor presidente. Neste momento, passamos para os expedientes, e não havendo vereador inscrito nem no pequeno expediente nem no grande expediente, passamos para a ordem do dia.
Projeto de Lei 15 de 2026 declara de utilidade pública municipal a Associação de Catadores de Nova Fátima em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de Lei 31 de 2026 acrescenta o parágrafo 7 aos incisos 1, 2, 9, 10, 11 e 12 ao artigo 42 da Lei Municipal. Em primeira discussão. Peço a palavra. A palavra está com o vereador Gildo. Eu abstenho esse voto. Então, na votação, então... Peço a palavra, senhor presidente. Sim. Também me abstenho. Tá. Em votação, então, aprovado por 6 votos e 2 abstenções. Projeto de Lei 36 de 2026, conscientização sobre a segurança no trânsito e uso responsável dos ciclomotores. Em primeira discussão, votação, aprovado. Requerimento Legislativo 21 de 2026, em votação, aprovado. Requerimento Legislativo 22 de 2026, em votação, aprovado. Moção de pesar 16 de 2026, em votação, aprovado. Moção de pesar 17 de 2026, em votação, aprovado. Moção de pesar 18 de 2026, em votação, aprovado. Passamos para explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a voto. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador Gildo. Boa noite ao novo presidente, aos demais vereadores, o pessoal que nos acompanha pela rede Facebook. Senhor presidente, hoje eu começo aqui a justificar meu voto no projeto 31. Eu obsti meu voto nesse projeto porque esse projeto veio pela essa casa de lei, veio 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Ele estava incorreto. Então foi arrumado nessa casa pela nossa jurídica, doutora Larissa, e eu dei uma opinião nesse projeto, fazendo parte da comissão, e eu acho que esse projeto não é igualdade, esse projeto é desigualdade, porque é um projeto de lei que consta que as pessoas podem receber gratificação, mas só no momento que trabalha. Eu acho que nada mais justo para 13 pessoas, não vai causar ônus na educação. Então, eu me obsti esse voto e da comissão também. Por quê? Eu acho que igualdade significa igualdade. Não, umas pessoas recebem gratificação na férias, outros porque são novos ou talvez não tenham conhecimento, não vão receber. Então, que os nobres vereadores que não acompanhou esse projeto, na minha opinião, ele não foi favorável a ser para todos os professores, aqueles que vão trabalhar no período das horas de 11 a 1 hora da tarde, na horário de almoço. Então, eu acho que a opinião que eu dei para a doutora esclareceu aqui na mesa que estava correto, só que a opinião minha é uma, e de vocês que talvez votou contra é diferente, mas a minha opinião é de igualdade. Também quero aqui, senhor presidente, comentar a respeito do projeto de lei que a gente colocou aqui dessa casa, mandando para a senhora prefeita, na questão do autismo. Autismo, nós fizemos uma conferência da saúde. No terceiro bloco da conferência da saúde, ela foi colocada para ir para
Conferência Estadual do Paraná. E a nossa prefeita de, acho que de 1h até 5h da tarde, eu e o vereador Márcio da Saúde, estava acompanhando, ela estava junto com a gente. Eu acho que ela falou para a gente que aquele artigo, aquele terceiro bloco, era necessidade para que se colocasse para ir para a conferência estadual. Então eu vejo aqui que esse pedido desse nobre vereador, o pastor Alex, do nobre presidente, eu acho que esse projeto tem que vir para a Câmara para que nosso município seja resolvida essa situação com emergência. Porque a própria nossa prefeita sabe da situação, ela tem conhecimento, ela trabalhou na instituição que tem pessoas com deficiência e ela sabe da necessidade desse projeto para passar para melhorar a vida das mães que trabalham no nosso município. E também aqui, senhor presidente, quero tocar mais uma vez a respeito do nosso IPTU, que nosso departamento lá da tributação, que se resolva e faça alguma coisa para melhorar a vida e os IPTU da população de Nova Fátima. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Márcio Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste através do Facebook. Senhor presidente, eu gostaria hoje, na minha primeira fala, agradecer, parabenizar o trabalho feito pela funcionária da assistência social, a nossa amiga Márcia Busquim. A Márcia, na semana retrasada, nós tivemos um problema de uma pessoa que foi despejado na rua. Mais uma vez eu digo que o dono da casa não teve culpa disso, porque já fazia 2 anos que ele estava lá, não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz, e ninguém é obrigado a acolher a ninguém particularmente. É um dever do município, um dever da sociedade, um dever da assistência social, dar apoio para esse tipo de pessoas. E a assistente social passou esse trabalho para a nossa amiga Márcia Busquim. Ela correu durante 2 semanas atrás desse rapaz. Teve dia de meia-noite, ela está atrás, procurando, de medo dele estar dormindo na rua, e foi. E essa semana, conversando com ela conseguiu acolher esse menino dentro de uma casa, uma coisa decente, com a mudancinha dele. Ele tem um novo lar, ele está abastecido, a despensa dele com comida, e graças a Deus, e a Márcia Busquim, que correu atrás e fez tudo isso. Márcia, você está de parabéns, eu te conheço, eu sei do teu coração, eu sei da sua capacidade. Deus te abençoe muito. Isso aí vai ser de presente para você no futuro. Você vai levar para a tua alma, você pode ter certeza disso. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara. A prefeita já mandou aqui para a Câmara um projeto de lei acabando com o direito dos aposentados de não pagar água. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que ficar atento sobre essa questão. É muito sério isso. Aí vai beneficiar as pessoas que têm um CAD único? Eu tenho certeza que vai beneficiar, né? Mas não pode tirar de um lugar e pôr no outro. E é o que está acontecendo. Se puder, só um pouquinho depois. E é o que está acontecendo. Está acontecendo o mesmo que aconteceu com o nosso IPTU, que foi lá, abaixou o IPTU. Baixou, quer dizer, não abaixou, não vai subir o IPTU. De repente coloca lá, através de um GPS lá, para medir as casas e enganar a população e passar a cobrar mais o IPTU. E mesma coisa está acontecendo agora com a questão da água. Todos os vereadores aqui a favor que o pessoal do CAD único tenha o direito, as pessoas mais vulneráveis tenham o direito de ter isenção da água. Todo mundo quer, todos os vereadores têm certeza que quer, mas não vamos deixar cortar dos aposentados.
Está tramitando, o projeto já está aqui na Câmara. Vai ser 100%, todos os aposentados vão ter que pagar 100% das águas. Eu vou ser contra, já estou avisando que eu vou ser contra. Mas então, que bote na cabeça dos outros vereadores para que não passe esse projeto, pelo amor de Deus. A questão da insalubridade, da saúde, eu quero deixar para comentar depois, a hora que chegar a resposta do meu requerimento. E eu queria fazer um último comentário, senhor presidente, bem rapidinho, sobre o asfalto da Vila Rural. O asfalto da Vila Rural foi uma emenda que nós conseguimos através da Itaipu, através do nosso deputado Antoninho Vande, mas não estou vendo interesse do município em fazer o asfalto na Vila Rural. Se estão fazendo, está fazendo escondido, porque não estou vendo movimentação. Pedi essa semana, através de um telefonema para o advogado da prefeitura, para que se passasse para mim a cópia dos e-mails mandados para Itaipu. Não me mandaram. Se quer mandar, não me mandaram. Acredito que não exista. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eles estejam tomando atitude, que eles estejam correndo atrás, e não, porque é uma das poucas emendas que a prefeita vai conseguir. Nós todos sabemos que as emendas do Estado, a maioria não vão vir. A da Itaipu é uma emenda certa, que nós não podíamos perder. E se nós perder, vai ser uma judiação. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero comentar aqui à mesa e a todos aqui presentes sobre o projeto citado, que a prefeita vai estar tirando dos aposentados o direito de 100%. Eu desconheço esse projeto. Senhor presidente, queria que o senhor desse falar sobre isso, porque não tem esse projeto até onde eu sei. Até onde eu sei, não tem esse projeto que é para retirada. Existe esse projeto? Tem. Tá? Só para nós vereadores também tomar conhecimento, se tem esse projeto que é para retirar, né? Aí, até onde eu sei, tem um pedido, né? Ou não é nem um pedido, na verdade, é uma ordem para a gente se colocar, tirar um projeto que existia, tirar esse projeto. Por quê? Porque o governo federal, ele exige que o município de Nova Fátima esteja nos moldes da lei federal. E essa lei federal, ela vai prejudicar os aposentados que hoje têm benefício. Então, realmente, é uma indignação que nós estamos aqui, concordo com a parte da indignação, né? Mas não concordo que aqui vai ser feito projeto para retirar, né? Não sei se é isso, presidente. Só uma parte, Nobre, só para complementar. Primeiramente, erroneamente, que não é 100%, é 50%. Na lei, o dia que nós conversamos na UCISPAR aqui, não, ele tem que pagar... Não, eu não vi o projeto, porque assim, o projeto chegou, a primeira vez, o projeto chega na casa, como todo mundo sabe, o primeiro que vê o projeto é o jurídico, para dizer para a gente se ele está apto ou não, se ele é legal ou não. A segunda parte, esse projeto desce para as comissões pertinentes, é passado para cada comissão, para a comissão analisar e aí sim discutir com os vereadores. Então, por isso que esse projeto ainda não desceu. Se eu não me engano, acho que ele chegou na segunda. Aqui, a doutora, na terça, ela não está, quarta ela está, ela deve estar trabalhando. Mas, assim, nós tivemos uma reunião com a Orcispar aqui, certo? Aonde foi, eu não estou dizendo que veio no projeto, volto a falar de novo, não li o projeto ainda, porque eu só leio o projeto depois que a advogada dá o parecer que ele está legal a ser passado para os demais. Aqui a Orcispar nos disse que é uma lei federal, não mostrou as leis, falou para todos os vereadores que estavam presentes no dia, não me recordo quem tanto estava, que essa determinação da lei federal dizia que o aposentado teria que pagar esses 50%, de contrapartida também estenderia o direito dessa isenção para as famílias carentes que estivessem vulneráveis. Ponto. Eu também acho que passei por Nobre, né, Márcio? Essa semana, quando você me questionou, que eu falei que eu fiz um questionamento para a Orcispar, dizendo que se nós poderíamos manter
o aposentado e estender para os demais. Passei isso para o novo vereador, que eu fiz esse questionamento enquanto presidente e mandei para a Orcispar. Estamos aguardando também esse questionamento que eu, como presidente, fiz para eles, para ver se a gente consegue manter essa situação. Então, assim, está tramitando, porque se nós não fizermos a determinação que a Orcispar nos deu, nós vamos ser denunciados no Ministério Público e o município vai pagar essa situação depois. Só para terminar, senhor presidente, eu conversei hoje com a doutora, a nossa advogada da Câmara, ela falou que estudou bem o caso, não é bem o que a Orcispar está passando para nós. Antes de eu falar isso, eu conversei com a doutora, aqui da Câmara. E eu tenho aqui a cópia do projeto, não é 50%. Revoga integralmente a lei municipal número 979, de 30 de dezembro de 1997, da outra providência. Integralmente. Então, quer dizer, os aposentados não vão ter direito mais do benefício da água. Então, na verdade, eu não estou falando que passou ou que já foi aprovado. Eu estou querendo abrir a mente dos vereadores para que a gente discuta bem isso, para que isso não se transforme em mais um caos, mais um problema seríssimo, para que mais pessoas sejam prejudicadas, que já foram, através do IPTU. Muita gente foi prejudicada. Aí, todo mundo ficou em silêncio, acabou, ninguém falou mais nada. E agora, mais uma vez, está aí um outro projeto para prejudicar muita gente. Obrigado, senhor presidente, só isso. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o pastor Gilberto. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos nobres vereadores, a você que nos assiste pela rede Facebook. Minha colocação, senhor presidente, é com relação a dois assuntos importantes, relevantes, que eu entendo que é relevante para o nosso município. Nós estamos enviando um ofício para o chefe do Núcleo Regional de Educação, a senhora Maíra Lida Moraes, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social daqui da nossa cidade, da Câmara, procurando saber, junto ao núcleo, o porquê que as escolas estaduais elas não estão participando, elas não se envolvem, tanto no Plano Municipal de Educação, né, a rede de proteção e também o programa Bons Olhos Paraná. Então, existe audiência pública onde a educação está envolvida no nosso município e o pessoal da escola estadual, as nossas duas escolas, elas estão ausentes, elas não participam. E vocês sabem, nós estamos passando um problema seríssimo com relação à educação do nosso município. E nós precisamos questionar, sim, por que elas não se envolvem, sabendo que nós estamos perdendo aluno constantemente para Cornélio Procópio. Nós temos um problema seríssimo, que é essa evasão escolar do nosso município, e eu entendo que a participação desses profissionais nesses eventos é de suma importância para um debate, para uma conversa, para que a gente possa crescer na área da educação, na área estadual do nosso município. Segunda pauta que eu queria mencionar também, senhor presidente, é com relação a... Eu recebi uma informação e procurei ir mais a fundo com relação ao Instituto Paranaense de Desenvolvimento, o IPARDES, que ele faz uma projeção de desenvolvimento das cidades do Paraná. E eu, observando essa projeção para Nova Fátima, me assustou. Fiquei assustado, confesso que fiquei assustado, porque em 20 anos, o nosso município ele tem uma projeção de diminuir, de regredir. Então, nós temos uma evasão de pessoas em determinadas, e aqui está, eu tenho dados aqui, de 0 a 4 anos, de 10 anos, de 16 anos, de 20 anos. Então, nós vamos ter uma população, em 2050, daqui a 25 anos, uma população
se nós não fizermos nada. Essa projeção, ela é estatística e ela tem dados que ela vem acompanhando ano a ano os municípios. E o nosso município, ele, em 2050, ele terá uma população de 4.800 pessoas, se nós não fizermos nada. Então, isso não é uma gestão da doutora Renata, isso é uma questão de política pública. Nós precisamos sentar, nós precisamos analisar, estudar a Nova Fátima, o hoje, o amanhã e o depois de amanhã, porque é algo sério. Para vocês terem uma ideia, e a nossa população da nossa cidade, nós vamos regredir mais de 32%, se isso continuar assim. Congonhas, eles vão regredir 9%, Pinhal, 12%. E nós temos um índice muito alto. Então, há algo que nós precisamos sentar, seja a indústria, seja a população do executivo, legislativo, judiciário, nós precisamos sentar, fazer um projeto para o nosso município de desenvolvimento e crescimento a médio e longo prazo, porque isso é algo que assusta. E eu volto à questão da educação, né? Nós teremos, todo ano nós estamos perdendo uma estatística de jovens aqui no nosso município, em uma faixa de 30 a 40 jovens. Então, isso é alto, isso vai se agravando ano a ano, e nós precisamos trabalhar. A doutora Renata tem feito um trabalho de desenvolvimento para a nossa cidade já, tem um plano de desenvolvimento, mas eu acho que não é só executivo, nós precisamos unir força, toda a nossa cidade, para que esse índice não venha se concretizar, essa projeção não venha se concretizar. É só isso, senhor presidente. Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Peço palavra novamente, senhor presidente. A palavra está com o vereador Pastor Alex. Só para concluir, eu estava numa parte, e daí acabei não retornando, não concluindo a minha fala. Diante da questão do sistema OCESPAR, lembrando que o município ele é refém de um sistema que ele tem que se adequar. E nem sempre esse sistema politicamente é certo. Eu quero parabenizar aqui o nosso novo vereador Márcio Santos por ter já colocado em pauta, levantado essa questão para a Câmara, que estando já apto para nós analisarmos, presidente, nós precisamos realmente analisar. Porém, nós temos que colocar em consideração que o município está sendo refém de um sistema. E uma lei federal, até onde eu tenho estudado já sobre isso, e uma lei federal, ela nos obriga a seguir em parte. Nós somos um município, nós estamos na federação, nós temos, infelizmente. Porém, nós temos obrigação, aqui como vereadores, lutar pelo povo carente dessa cidade, que precisa tanto de ter esse desconto, que ajuda tanto na renda familiar. Então, parabéns ao novo vereador por ter levantado essa. Nosso presidente fez uma fala bem cirúrgica, já trazendo explicação, e requer a prefeita municipal e o diretor do SAI ir à população e trazer também esclarecimentos, né? Porque para que a população saiba realmente, se acaso acontecer isso, da onde veio, como veio, por que veio, alguma certa restrição. Então, tem que ter crescimento, mas que Deus abençoe, que não tenha prejuízo para ninguém, igual teve outros momentos que às vezes tem acontecido no nosso município. Presidente, quero parabenizar nosso nobre vereador Márcio Andrade pela lei, né, que trazendo utilidade pública à Associação dos Catadores. E quem não acompanha, alguns dos vereadores aqui acompanham, o nobre vereador Augusto Lopes ele acompanha, o nobre vereador pastor Gilberto acompanha, os Márcio acompanham, acho que todos aqui acompanham. Quem não foi, acompanha de alguma forma. Mas se vocês têm acompanhado, eu peço que vocês façam uma visita ao barracão da reciclagem, porque, assim, depois de muito trabalho do nosso nobre diretor Daniel e a equipe que trabalha toda junta, está muito bom, lá está andando, começando a andar. Eu creio que já passou de 50%, 60%. Hoje eles conseguem dar conta de todo o material lá catado.
eles já estão trabalhando com material com litro, aprendendo a reciclar outros materiais, outros materiais, a ganhar de outra forma. O caminhão chega cedo, no meio-dia, já catam. Então, assim, está crescendo mesmo, de uma forma assim. Essa crescida que deu agora, até a gente está surpreso, né? A projeção era 2 anos, um pouco mais, de repente, está num nível maior, mas está bem, e isso eu creio que vai crescer. Doutora Kelly, tivemos com ela na última audiência, com ela, que ela convocou, e nós fomos lá, ela foi bem certa, bateu em cima nos direitos dos catadores. Não vou abrir esse leque e falar aqui, porque a doutora vai se comunicar, a doutora Kelly, a doutora vai, com certeza, ouvir ela, já passamos para a doutora essa determinação, para que os catadores, né, hoje, que ainda não alcançam o salário mínimo, tenham a dignidade de receber o salário mínimo, mais alguns benefícios que, se assim possível. Então, esse é um mérito nosso aqui da Câmara, mérito da gestão, mérito de todo que trabalha e tem buscado aí essa melhoria na questão dos catadores. Amém? Sobre a lei dos professores, que aqui eu julguei não ter prejuízo, até em um momento, ouvindo o nobre secretário, ouvindo também a doutora ela colocou 2 posições da comissão. As 2 comissões estavam corretas. Uma levantada pelo nobre vereador Gil, que também estava correta, ele disse isso muito bem, e a outra, que também seria correta, foi a que hoje está sendo passado, que também está correta, que não tira o direito. Por quê? Quem trabalha e está atendendo nesse horário, ele vai ter uma média de salário mais alta. Vamos falar que ele vai ganhar R$1.000 a mais. Isso sendo durante todo o ano, quando chega nas férias, ela vai ter essa mesma projeção de salário. Então, assim, foi nos trazido essa informação. Então, nós estou votando consciente, votei na comissão consciente, de que não vai ter prejuízo, considerando o debate muito sadio com os nobres vereadores aqui presentes, inclusive o nobre vereador Gildo, que eu considero e respeito muito, né, sobre isso. E se houver, o jurídico nos posicionou que fará mudança no projeto, se houver esse prejuízo assim já levantado, né? O importante é essa comissão e essa Câmara tem trabalhado muito para que fazer o melhor. Senhor presidente, Deus abençoe. Só uma partezinha na sua fala, só para fazer uma fala maior em cima do que você disse do SAAI. No dia da reunião da Orcispar aqui, eu fiz um pedido para que o SAAI, acho que quem estava aqui acompanhou, convocasse 100% das pessoas que têm o benefício e explicasse para cada um o que estava acontecendo. Independente da lei passar ou não, a população tem direito de ser esclarecido. Até falei para o Clauberto, como gestor lá hoje, como presidente, né, o secretário lá do SAAI, que eu estou aguardando, que eu pedi para que ele pegasse a assinatura de cada pessoa que fosse lá convocada e explicada o assunto, por que está acontecendo isso, para que depois não tome uma decisão e venha cair sobre essa casa que nós fizemos algo de diferente para prejudicar alguém. Então eu tive esse zelo, pedi para que o Clauberto, como secretário, convocasse todas as pessoas que tinham essa isenção para estar explicando primeiramente o que poderia acontecer e por que estava acontecendo, para que depois lá na frente a gente não pegue o ônus para a gente, né? A palavra continua livre. Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Bochecha. Boa noite a todos que nos acompanhem pela rede social, aos nobres vereadores dessa Casa de Lei que se encontra presente, né? Senhor presidente, quero fazer um comentário aqui. Quanto candidato, eu tinha uma preocupação e levava uma promessa para nossas crianças, para nossos jovens, que a maioria dos lugares da nossa comunidade não se encontrava, no mínimo, uma cobertura para os nossos jovens, né? Para os nossos trabalhadores. Então, foi uma promessa de campanha, ponto de ônus a ser instalado no nosso município. Graças a Deus, através do nosso deputado querido,
Moacir essa demanda para ele, né? E o Moacir tem nos atendido muito bem. Tá ruim, né? Vamos voltar lá no começo lá? Agora sim. Senhor presidente, começo de campanha do vereador Bochecha era uma preocupação minha muito grande com nossos alunos, com nossos trabalhadores, né? Não tinha sequer uma cobertura no nosso município. Se tem, era muito pouca, né, para atender os nossos jovens e nossos trabalhadores. Era uma preocupação de campanha do vereador Bochecha, uma promessa, né? Graças aos nossos deputados, Moacir Fadel, tem nos atendido muito bem em Nova Fátima, com várias demandas, e o Moacir tem atendido esse pedido meu. No primeiro semestre desse ano, foi instalado 5 gabines de ponto de ônibus para os nossos jovens, para os nossos trabalhadores. E a prioridade foi na comunidade, aonde não tinha para onde correr, né? O sol quente, chuva. E fomos contemplados com mais 5 pontos de ônibus, totalizando 10 pontos de ônibus para o nosso município. Já se encontra disponível para o setor de obras. Assim que estiver um tempinho, vai estar instalando esses mais 5 pontos de ônibus, né? Totalizando 10 pontos de ônibus. E se faltar mais algum, a gente vai trabalhar junto com os novos vereadores para estar adquirindo mais gabines. Mas fico feliz, né? Uma promessa de campanha. Talvez algumas pessoas esqueçam, mas a gente que promete não esquece, né? Então, já está praticamente resolvida, né? E também quero agradecer os novos vereadores, né? A um projeto de autoria do vereador Rodrigo Bochecha, com demais vereadores, né? Tudo apoiando aqui, um projeto de lei 036/2026, né? Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Segurança no Trânsito, o uso responsável de ciclomotores, equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos, bicicletas elétricas, motocicletas elétricas, patinetes eletrônicos, inclui na data do calendário, né, de eventos do nosso município, na 3ª semana de setembro. Então fica aqui meu agradecimento aos nobres vereadores pelo apoio nesse projeto, né? Então fica aí, agora nós vai ter a semana, né, da conscientização, né, de que esse instrumento veio para ficar no nosso município e em vários outros municípios, que é as motinhas elétricas, o patinete elétrico. Então, vai ter a semana da conscientização com trabalho nas escolas, autoescolas, polícia militar, polícia civil, vários órgãos que vai poder estar ajudando, né, nessa conscientização desse uso desses equipamentos, né? E também, senhor presidente, quero deixar aqui também meu agradecimento para a nossa prefeita Renata, sempre valorizando a cultura do nosso município, das nossas comunidades. Nós temos as nossas comunidades que têm suas festanças de festa junina, né? E nossa prefeita tem apoiado. A gente sabe que nós não estamos se encontrando num momento, né, muito bom para cada arrecadação, mas mesmo assim, com empenho, se não pode ajudar com X, ajuda com Y, né? Mas não deixe de ajudar as comunidades das festanças, da festa junina. A doutora colocou tendas à disposição das comunidades, né? Então fica o meu agradecimento aqui à nossa prefeita, a doutora Renata, e à Câmara de Vereadores. Muito obrigado, boa noite a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Marcinha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, aos funcionários dessa casa, quem nos assiste através da rede social Facebook. Senhor presidente, passando a parabenizar o vereador Márcio Andrade, né, sobre o projeto de reconhecimento à Associação dos Catadores, né, de Lixo Reciclável, né, também ao nosso diretor do Meio Ambiente, Daniel Camargo, né, pelo empenho, né, assim como os demais vereadores, como o pastor Alex falou, o pastor Gilberto falou também, que todos, se possível, fazer uma visita para ver o empenho daquelas pessoas lá, né, trabalhando
em prol do município. E a gente vê que era uma sementinha que a gente plantou ano passado e graças a Deus está dando certo, deu certo e vai cada vez melhorar. E isso a gente vê que está conscientizando principalmente as crianças na escola, né? As crianças ficam todas empolgadas lá em levar o lixo reciclável no dia certo para receber as moedinhas. Então a gente vê que o exemplo vem de casa, né? A minha menina mesmo fala que quando vai separar o lixo, ela já sabe certinho o que tem que separar, às vezes dá um puxão de orelha, alguma coisa, então a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Mais uma vez, parabéns, né, a todos os envolvidos, por essa Casa de Leis, a nossa prefeita, a doutora Renata, né, e também o diretor do meio ambiente, Daniel Camargo. Sobre a lei dos veículos, a indicação do nobre vereador Rodrigo Bochecha, que vai ter a terceira semana de setembro da conscientização dos veículos autopropelidos, né, que é os patinetes elétricos, né, as motinhas elétricas, né, a gente vê que não só em Nova Fátima, mas no Brasil inteiro, né, está crescendo demais a demanda da procura, da aquisição desses veículos e que a gente vê vários vídeos, né, na internet, aqui em Nova Fátima mesmo, eu garanto que algum vereador já viu alguma coisa, já presenciou alguma cena que, querendo ou não, é um veículo, né? É um veículo silencioso, acaba sendo perigoso. Então a gente quer esse tipo de conscientização dos pais, né? Para aquele que tem os filhos que andam com esses veículos, né? A conscientização dos pais, a conversa dos pais com esses filhos, né? Porque a gente só conhece da lei de trânsito de verdade depois que a gente tira a carteira de motorista. Até então a gente acha que a gente sabe dirigir. Aí fica essa questão das leis de trânsito, né? Respeitar as leis de trânsito, veículo, pedestres, enfim. Isso vai ser de grande valia, né? Na terceira semana de setembro, conscientização junto às escolas, né? Às autoescolas. Eu acho que o certo seria fazer também, nobre, o convite para a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, já está feito o convite. Então isso vai ser de grande valia para o bem de todos, para o bem da comunidade, para que não aconteça acidente e que seja feito uso desses veículos, né, desses equipamentos, com responsabilidade. E também eu fiz uma indicação sobre um ponto de ônibus, né, conversei com a nossa prefeita, se conseguiria fazer um ponto de ônibus ali na rua Doutora Luísio, na frente da casa do seu Cerso Pedreiro, onde tem um ponto de ônibus das crianças da PAI. Né? Geralmente tem em média ali 8 crianças, 10 às vezes, e são crianças especiais, né, que dependem do transporte da PAI, e que eles ficam ali, né, também ao relento. Né? Vejo que dia de muito sol eles atravessam a rua, ficam numa cobertura, a hora que o ônibus vem, eles correm lá para pegar o ônibus, acaba sendo perigoso. E conversei com a nossa prefeita, né? Falei com ela e ela falou que iria fazer de tudo para a gente estar conseguindo colocar um ponto de ônibus lá, né? Tem o nosso vereador Rodrigo Augusto Lopes, já conversei com ele, né? Desses 5 pontos que chegou, ele falou que se sobrar algum ponto vai fazer de tudo para ajudar a nossa comunidade. E agradeço, novo vereador, né? Não coloquei o seu nome na indicação, mas em conversa que a gente teve, eu agradeço desde já o seu empenho em estar nos ajudando caso sobre algum ponto de ônibus que chegou. Toda parte. Nobre vereador, desses 5 pontos de ônibus, um está disponível para o senhor lá, pode ficar tranquilo, beleza? Então aí está confirmado, os 5 pontos de ônibus do nobre vereador Bochecha, que veio do seu deputado Moacir Fadel, um desses pontos vai ser destinado a essas crianças lá que esperam na rua Doutora Luísio, o ônibus para ir para a PAI. Obrigado, vereador. Obrigado à prefeita pela atenção. E era só isso. Continua, senhor presidente. A palavra continua livre. Então, nada mais a ser tratado e discutido. Encerra a presente sessão ordinária, convocando outra para o dia 22 de julho de 2026, às 19 horas. Boa noite a todos.